Bom, primeiro eu coloquei as funções, né, tipo esse estúdio e inclui de estúdio e esse inclui de estúdio. Eu acho que é assim que fala. Ele é tipo. Esse primeiro aqui, ele é como se fosse tipo um print e um scanf. Ele é tipo entrada e saída. Esse aqui, ele é pra verificar se é falso ou verdadeiro. Porque como ele é para dar 15 valores inteiros, a gente tem que pegar só os números primos, então ele vai ter que colocar qual que é o falso ou qual que é o verdadeiro para dar, no fim, os números primos. Aqui ele vai ter que pegar os números primos. Esse aqui ele é para ver se é verdadeiro ou falso. E esse aqui é os números primos. Eles têm que. Se ele for falso, ele vai dar como falso. Se for verdadeiro, vai dar como verdadeiro. Aqui, né, no caso. Esse num aqui, ele tem que ser um número menor ou igual a 1. E se não for, ele vai colocar como falso. Que é como se ele. Como se não. É porque, como ele não é primo, então ele se torna falso. A função do loop, que é esse i aqui, int i, ele é para verificar se o número que a gente deu ele é divisível por qualquer outro número que também está no loop de 2, que no caso é esse aqui, ó, que é a raiz quadrada de 1, então senão ele não é número primo. A verificação vai até a raiz quadrada de número, que é esse aqui, e aí ele vai dar se eles são primos ou não. Se o número não vai divisível por nenhum valor, então é considerado como um número primo. Então ele é verdadeiro. Que no caso vai ser dado aqui, né? Esse aqui, né, que é o int main, que é basicamente onde vai começar a parte dos vetores. Que o nosso vetor ele vai se denominar a letra K e ele vai ter 15 números inteiros. Vai solicitar a leitura, né? Então vai ser feito aqui, ó, que você vai digitar os valores inteiros, não negativos, você vai dar 15 números. Esse i aqui ele é um loop. Então, eles vão colocar, tipo, por exemplo, como que vai ser feita a identificação dos números primos. Ele vai percorrer o vetor K, vai usar a função, que é essa daqui do... Cadê? Essa função aqui, com o vetor K e esse i, que ele é um loop, para verificar se o número é primo ou não. Depois ele vai imprimir os números. Se ele for primo, né, ele vai ser impresso, senão ele não vai ser. Esse return aqui ele é para indicar que o programa terminou. Aí aqui você vai dar tipo 15 números inteiros e não negativos. Então, tipo, colocar números aleatórios mesmo. Tipo, aí ele vai colocar os números que são primos, que no caso é o 2, o 3, o 5, o 7 e o 31. Basicamente, esse aí, ele é um código que fornece uma interface simples para tipo, manipular os vetores de números inteiros. O usuário ele pode visualizar o vetor em ordem normal ou reversa. Ele pode calcular a mediana e ordenar também o vetor, adicionar novos números e também colocar o limite, que é até o limite de 50. Esse primeiro aqui, do primeiro include, que é o estúdio.h, ele é uma função de entrada e saída, né? Igual todos os outros, como printf para exibir a mensagem, scanf para ler as mensagens dos usuários. Esse aqui de baixo, ele vai incluir a função de utilidades como quersort, que é usada para ordenar um vetor. Já aqui, né, nessa segunda parte, eles são... É tipo uma função para comparar dois números inteiros. Esse aqui, que é o cost void A e o cost void B, eles são meio que ponteiros genéricos, né, para tipo
para serem convertidos para ponteiros int, que é no caso aqui. Então ele pode ser tanto A quanto B. No caso, precisam ser valores reais, né? Ele retorna, né, aqui no return para meio que dar diferença entre os valores que foram apontados como A e B. E ele é usado para determinar ordem de elementos, ou seja, ele vai colocar na ordem, né? Se é a ordem de elementos. Já na função desse float aqui, que é calcular a mediana, ele vai calcular a mediana de um vetor, né? Inteiro ordenado, então tá aqui esse vetor inteiro. E se o número do elemento, que o nosso elemento vai ser o tamanho, ele vai, se ele for A, ele vai tipo colocar a mediana dos valores para os valores centrais, no caso de 2 valores. Que aqui ele fala, né? Que é ele vai pegar 2 valores e vai por a mediana. Então, se o número do elemento ele for ímpar, a mediana é o valor central do valor do vetor, no caso. Então, tá aqui, ó. Aí, descendo mais aqui. Aqui ele é para exibir o vetor. Então, ele vai exibir os elementos dos vetores. E se a inversa, que no caso é isso aqui, ó, for menor, tipo assim, se a inversa é 1, o vetor ele é exibido na ordem reversa. E se ele for 0, é na ordem normal. Tipo inversa. Acho que deu para entender. E aí, a variável, que no caso nossa variável é passo, ela é para definir se deve aumentar ou diminuir o índice do vetor enquanto ele vai imprimir os valores, que no caso é aqui no printf. Especificamente nesse printf do inútil. Essa parte aqui, ele vai declarar as variáveis. Então, eu declarei as variáveis, que é o n, que ele é para armazenar a opção do usuário. O vetor, que são 50, ele vai armazenar até 50 números. E essa variável tamanho, ela é tipo um contador de quantos elementos quantos elementos ainda tem no vetor. Tem o DY, que ele é tipo para continuar a execução do programa. É tipo um loop. É um loop, né? E tipo para ele continuar a execução até os 50. Ou se você quiser tipo encerrar, você coloca no 0. Já o switch case aqui, eu coloquei switch case. O primeiro, ele é para, no caso esse aqui, o switch case 1, ele é para exibir o vetor na ordem normal. O 2, ele é para exibir o vetor na ordem inversa. E o 3, ele é para, tipo, ordenar o valor. Esse aqui é para ordenar o valor. E também para calcular a mediana. E para ver se o vetor não ficava, como se o vetor não estivesse vazio. O default aqui, cadê? Deixa eu achar. Aqui. Não, tem o case 0 também. O case 0, ele é para encerrar o programa. Então, se você quiser dar um fim, você coloca o número 0. E ele vai encerrar o programa. Já o default, ele é para, tipo, informar que a opção inserida foi inválida. Então, se é inválido, ele vai pedir para que você tente novamente. Essa parte aqui é, tipo, a adição de novos elementos. Então, tipo assim, se o usuário não escolher encerrar, se ele não colocar o número O, e o vetor ainda não estiver cheio, o programa vai solicitar um novo número para, tipo, ser adicionado. Então, tipo, até você encerrar, até que você peça que seja encerrado, tipo, colocar o número 0, ele vai continuando pedindo para que você coloque até atingir o número, que é o 50. Então, se o vetor atingir o limite, que é 50 elementos, a mensagem ela vai ser exibida, indicando que não é possível adicionar mais elementos, porque você já atingiu, no caso, essa mensagem aqui, o vetor atingiu o limite de 50 elementos. E aí,
o return ele vai dar fim, né? E vai dar, tipo, encerrar o programa. E dar continuidade, se você quiser, né? Começar novamente. No teste ele ficou assim, você vai digitar números inteiros e você vai colocar o zero pra encerrar, como já vai ficar. Então eu vou colocar, tipo, números aleatórios aqui, tipo, 1, 2... E aí, se eu quiser encerrar, coloca um zero e aí ele é encerrado. E ele vai falar que o programa foi encerrado. Aqui ele deu, tipo, a mediana, que foi 2. Como a gente já sabe, né, o include de estúdio ele é de entrada e saída, então vou pra parte do void, troca e tal. A função trocar, que é essa daqui, ela é para trocar os valores dos números inteiros, de 2 inteiros. Esse int, essa parte aqui, ela é para receber 2 ponteiros inteiros e usar a variável temporável, que no caso é a variável tempo, que ela é uma variável temporária, que ela vai armazenar o valor e, tipo, atribuir a outros valores, tipo, ao valor de B e assim vai indo. E também armazenar por um tempo, tipo, meio que temporário. Já essa parte aqui, ela vai ordenar os valores do algoritmo usando o algoritmo de ordenação Bubble Sort. Eu acho assim que fala. Não sei. Ela tem um loop externo, que é esse izinho aqui, ó. Que ele vai percorrer cada elemento do vetor e vai dar do início até o penúltimo. Ele tem um loop interno, que também é esse i aqui, que ele vai comparar os elementos e trocar se eles estiverem fora da ordem. O número de comparação diminui a cada interação do loop externo, que é o i, né? Menos 1, que no caso é essa parte aqui, ó. O número de comparação diminui a cada interação do loop externo, que é o menos 1. Tipo como se fosse uma bolha. Não sei. Algo assim, sabe? Essa parte aqui, que é do int main, ela vai solicitar o tamanho do vetor, então ele vai pedir, né? E a gente vai usar um loop que é o while, que é esse aqui. Essa parte aqui. Que ele é tipo um loop infinito para solicitar ao usuário a quantidade de elementos do vetor até um valor válido, que é entre 1 e 10. Se o valor fornecido não estiver dentro do intervalo específico, ele vai exibir uma mensagem solicitando solicitar tipo que você dê novamente o número e que também houve um erro. Aqui começa a declaração e a inicialização do vetor. Ele vai declarar um vetor, no caso de tamanho n, que é esses daqui. Ele vai solicitar ao usuário para digitar elementos do vetores, então ele vai daqui, ó, digite elementos do vetor. Ele vai pegar essa informação no scanf. A nossa função, ela se chama ordenar vetor, então ela é essa parte aqui. E ela vai exibir o vetor que foi ordenado nessa parte aqui de baixo. E esse return é para, tipo, mostrar que o programa deu tudo certo. Aqui ele vai pedir para você cuidar dos vetores, então você pode colocar de 1 a 10. Eu vou colocar, tô colocando esses números aleatórios, tipo, ai meu Deus, o vetor ordenado é 2. Calma aí. E aí ele vai colocar o vetor ordenado, que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. No caso ele tá em ordem assim, porque eu já coloquei nessa ordem, mas se colocar de outra forma também vai dar certo.
Esse int, nosso vetor, ele vai armazenar 15 números, 15 variáveis, né? 15 variáveis não, 15 números inteiros. Esse i, ele é para controlar loops. Esse maior e menor, eles são variáveis para armazenar o maior e o menor número. Essa posição maior, ela é, no caso, a posição maior e a posição menor, são tipo variáveis para armazenar posições de valores maiores e valores menores. Ele vai solicitar, no caso desse printf, que o usuário insira 15 números. Esse ele é usado para colocar tipo posições nos vetores. Esse printf, ele é para exibir a posição do vetor que está sendo preenchida. E esse scanf, ele vai ler e armazenar a posição de cada valor. Essa parte maior igual a menor igual a vetor, ele é tipo o valor do primeiro vetor, sabe, do primeiro elemento. A posição maior e a posição menor, elas são inicializadores, tipo, como posição 1, posição 2 e assim por diante. Essa parte aqui é onde o loop começa, né? Essa parte aqui do for, ele começa no i. E já foi, tipo, meio que um inicializador. No caso, o i e o 1 também. Para cada elemento, ele vai colocar tipo, como vetor i. Essa parte aqui. Então, vai ser tipo assim, se o valor é maior que o maior, ele atualiza esse maior para tipo um vetor e coloca tipo na posição maior. E aqui tem um loop, né, mais um. Então, ele vai tipo meio que tipo numerar cada posição. Então, tipo, a partir do 1 para cada usuário. Isso no caso, né? Então, se o valor, então esse if é tipo um se ele for menor que o vetor, ele vai tipo igualar, né, o menor ao vetor, que é o vetor i mais 1, e ele vai colocar tipo mesmo na mesma posição. Esse printf, né, ele vai tipo exibir os resultados. Então, tipo, ele vai exibir o maior e o menor elemento do vetor e as suas em que posições eles ficaram. No teste vai ficar assim. Vai digitar tipo o número do vetor, então tipo, eu vou escrever aleatoriamente aqui. Ai, peraí. Ai, vou escrever 2 vezes. Não tem problema. E ele vai dar que o maior elemento do vetor foi o 778. Ele está na posição 10, que foi o onde eu coloquei. E o menor ele é o 21 e ele está na posição 4. Então ele funciona dessa forma. Primeiro eu declarei as variáveis, que foi o int do vetor 15 e o int, que é o i e o maior. O vetor 15 ele vai declarar que essa variável ela pode armazenar até 15 números inteiros. O i ele é para controlar loops e o maior é para armazenar o maior valor encontrado, né? Essa parte aqui ele vai pedir para o usuário inserir até 15 números. Esse printf ele tipo exibe a posição, né, onde o usuário deve inserir cada valor, que é usado o i mais 1, que ele diz, né? E mais 1. E esse scanf, ele é para, tipo, ler o valor inserido pelo usuário e armazenar. E colocar ele na posição do vetor, correspondente a cada vetor. Aqui ele vai encontrar qual é o maior vetor, né? Então,
Então, ele vai se inicia aqui na palavra maior, ele é o valor do elemento. O i, que é essa parte aqui, é onde o loop começa. Ele vai a partir do segundo elemento, que é i igual a 1. Vocês podem ver aqui, que é para comparar cada valor com o maior. Se o valor do vetor 1, do vetor i, que é esse aqui, for maior que o outro vetor, ele vai meio que atualizando esse valor. Aqui ele vai meio que multiplicar os elementos nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Nessa parte aqui do código. Ele vai encontrar o maior valor, o loop ele vai percorrer o vetor de novo, né? E ele vai multiplicar cada elemento do valor do vetor pelo maior que foi encontrado. Aqui nesse printf ele vai exibir a mensagem, que é o vetor após a multiplicação, pelo maior valor, e vai, imprimir cada valor. E aí ficou assim. Primeiro aqui ele vai pedir, né, cada valor, no caso serão 15, então eu vou escrever aqui, já volto. E aqui eu já escrevi os 15 números, cada um tá na posição, então posição 1, 2, 3, 4, e em diante. O vetor, a cada multiplicação, o valor deu 96, e aí que ele vai dando, cada valor. O maior valor de todos esses 15 números foi 96, então eles serão multiplicados por 96. Então, deu esse resultado aqui de números. Primeiro, eu declarei as variáveis, que são 3 variáveis. O vetor A, o vetor B e o vetor C. Cada um armazena 10 números. E o i, novamente, né, é para controlar os loops. Primeiro eu coloquei a entrada do vetor A, primeiro vetor, e ele vai solicitar 10 números para o usuário e vai usar o loop, que é o i, para ler os 10 valores e armazenar eles no vetor A, que é aqui, essa parte. O B e o C funcionam da mesma forma, só que cada um vai armazenar no seu vetor, né? Tanto no A quanto no vetor C. O vetor C, ele é um loop que ele vai preencher o vetor C. Então, esse loop ele vai meio que preencher. No caso, é esse aqui, do if. Cadê? Essa parte aqui. Ele vai preencher o vetor C. Esse ele é um loop. E ele vai, meio que com os resultados da subtração dos elementos do vetor A e do vetor B, ele vai, meio que com uma ordem inversa. E para cada i, do 0 ao 9, que ele fala aqui, né? O valor do vetor A, ele é subtraído pelo valor do vetor B, do 9 menos 1. E ele vai dar o resultado que vai ser armazenado no vetor C. Depois ele vai exibir esses elementos. Então, ele vai pedir, né? Para que seja exibido, no caso, nessa parte aqui final. Ele exibe o conteúdo do vetor C, que contém os resultados de todas as subtrações, e ele vai imprimir cada elemento do vetor C em uma linha única. E vai funcionar assim. Primeiro eu vou digitar todos os elementos do vetor A, então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 8, 5. E agora os elementos do vetor B. E aí ele vai falar que o vetor C, que é o resultado das subtrações do A com B, e ele vai colocar os resultados. No caso aqui é menos 40, menos 443, menos 35, 0, 11, 35, 149, 827, menos 31 e menos 24, que foi o resultado que deu do vetor A com B, que deu esses valores. O int n, ele no caso o n, ele é usado para armazenar os números que serão digitados em sequência. Aqui ele explica isso.
Essa outra parte aqui, ele solicita para o usuário um número que você vai ser digitado na sequência e ele vai ser armazenado no valor de N. Esse aqui, sequência 1, sequência 2 e o resultado, a sequência 1 ele é um vetor para armazenar os dígitos da primeira sequência. A sequência 2 ele é um vetor que é usado para armazenar os dígitos da segunda sequência. E o resultado n mais 1 ele é um vetor para armazenar os resultados da soma de duas sequências. A sequência 1 e a sequência 2. Com o elemento extra, que é esse mais 1, para isso aí, né? Aqui ele solicita ao usuário, né, inserir os dígitos da primeira sequência. E esse scanf ele vai guardar o número que foi pedido, né? E ele vai ler o dígito. Aqui ele solicita o usuário dígito da segunda sequência e esse scanf ele vai ler. Aqui ele vai calcular a soma da sequência. Essa parte aqui do tipo int soma igual a sequência 1 mais sequência 2, ele vai somar os dois. Essa parte aqui, ele é o dígito mais significativo, pode exigir um transporte adicional. Esse carry ele é tipo uma variável para armazenar o valor de transporte, caso houver, né? Mas se não houver, ele não vai ser usado. Tem um loop que ele vai percorrer as sequências de direita para a esquerda, do menor dígito para o maior, com mais significância. Aqui esse loop ele vai fazer isso, né? E aí depois ele vai calcular a soma dos dígitos, que é correspondente à sequência 1 e à sequência 2. Calcular os dois, né? E também incluir se houver algum tipo de transporte da posição anterior. Ele vai armazenar o código de menor significativo na soma aqui no parte do resultado e vai atualizar, né, esse carry como dígito mais significativo. O resultado, né, que ele vai armazenar o transporte final se houver e depois ele vai exibir tipo a sequência. Vai exibir as duas sequências. E aí o return é pra meio que dar tipo um fim. Então eu vou digitar os dígitos da sequência, eu vou digitar números aleatórios. Aqui. Provavelmente vai dar errado porque eu... Não, nem deu. A primeira sequência ficou como 4, 5, assim, vai indo. A segunda sequência ficou assim. E o resultado ficou assim. Então ele vai tipo dar os valores da primeira sequência, os valores da segunda sequência e o resultado. O int, no caso eu coloquei para armazenar na variável n, ele vai armazenar os valores do número em sequência. Aqui ele vai solicitar para o usuário colocar os números na sequência. Esse printf ele vai escrever isso, o scanf vai pegar essa informação. Aqui ele vai verificar se os números dos elementos são válidos. E aí vai funcionar da seguinte forma. Ele solicita para o usuário para inserir os números nas sequências e ele vai armazenar esse valor no N. Ele vai verificar, né, se o número do valor é maior que 0 e se ele não for, ele vai exibir uma mensagem de erro, que no caso é essa daqui, o número do elemento deve ser maior que 0. Ele vai declarar e esse double, que é a sequência, ele vai tipo, armazenar os números reais. Essa parte aqui ele solicita para o usuário a sequência de números e ele vai armazenar na sequência, no caso aqui e aqui também. Aqui ele verifica se a ocorrência de cada número na sequência, depois ele verifica se o número não foi processado antes, depois ele conta
a ocorrência do número atual, depois ele compara os números restantes na sequência. E aí ele vai imprimir o resultado do número atual, tanto na sequência 1 quanto na ocorrência. Ficou assim. Na parte de testar, né? Ele vai pedir para você digitar o número dos elementos, então eu vou escrevendo aqui. Calma lá. Eu acho que deu erro, mas na primeira teste tinha funcionado. Que aqui ele fala que ocorre, né, uma vez, que deu 4, e que ocorre uma vez. Aqui ele é para encontrar a soma máxima, então eu coloquei as variáveis, que foi a max atual, que é a soma máxima, que ele vai armazenar o máximo de subsequências que termina com o índice atual. E o máximo global, ele vai armazenar a soma de máximas encontradas até o índice atual. Voltando aqui. Os loops eles são feitos através desse array aqui. E para cada elemento, que é o array 1, e tem o 2 também, são dois, que tem um na máxima atual e na máxima global. Ele decide se deve começar uma nova subsequência com, ou continuar a soma de subsequência com o máximo atual, com o máximo atual, com array 1. No caso, se o array 1 aqui, vai ser reiniciado. Então, ele vai atualizar o máximo global se o máximo atual for maior. Acho que dá pra entender. Aí tem o return, que é o retorno. Ele vai retornar a soma se a maior soma foi encontrada, no caso, a máxima global. A função desse main aqui, ele vai dar entrada no usuário, vai solicitar ao usuário o número de elementos da sequência, vai verificar se o número dos elementos é válido, vai encerrar o programa se o código der erro, vai declarar um array para armazenar a sequência de números inteiros, vai solicitar ao usuário a sequência de números e encontrar a soma do máximo do segmento, a soma máxima do segmento. E depois vai imprimir o resultado. No teste ficou assim. Eu vou colocar o número de elementos da sequência. Eu tinha colocado um número muito grande, por isso que dava todo erro. Mas eu coloquei 10, então eu defini o número de sequências que foram 10. Coloquei os números, então eu coloquei vários números aleatórios aí até chegar ao valor 10. E a soma total desses números deu 550. Primeiro vai inicializar, né? E aí ele tem um loop de comparação que é o while, acho que é assim, que ele é de início e fim. Ele é tipo um índice que o início ele tem que ser menor que o índice do fim.
ele vai... O while, ele tá tipo... Tem vários caracteres que não são alfabéticos, então, tipo... Não dá pra eu conseguir ler. Mas ele vai, tipo, ignorar esses caracteres não alfabéticos da esquerda e também um outro lado, que é do início ao fim, e vai ignorar o da direita. Ele vai também comparar as caracteres e depois vai ter o return, que é que se todas as caracteres coincidem, ele se retorna 1 e indicam que esse string ele é um polidromo. Aqui tem a leitura da entrada, né? Então esse tipo... Aqui é onde começa. Esse F gets, ele é tipo uma palavra. Ele vai tipo palavra e... Ele é tipo palavra, size e palavra, e esse outro que eu não sei ler. Ele é basicamente para armazenar palavras e em vez de usar o scanf, ele vai tipo evitar problemas de espaço para ler ela inteira. No outro, ele vai tipo, que é o int tamanho da palavra, ele vai tipo obter o tamanho desse string. O if, ele é o... Deixa eu ver isso aqui. Esse if, ele é para adicionar coisas no final do string, e o outro é para verificação de polidromo. Então, tipo, ele vai imprimir o resultado, vai indicar se o string é um polidromo ou não. Basicamente, ele é um programa para ler o string do usuário, limpar caracteres não alfabéticos e espaços. Ele tem que comparar caracteres e determinar se o string é polidromo ou não. No teste ficou assim. Acho que na prática é mais fácil de entender. Por exemplo, vou digitar a palavra, tipo... Eu vou digitar meu nome, né? Saiu errado assim, mas... Ele vai colocar aqui não é um polidromo, porque realmente não é. Aqui é tipo uma função, então ele é como se fosse um programa para... Ele não é como se fosse programa, né? Ele é um programa para remover espaços em brancos repetidos de um string fornecida pelo usuário. Ele vai usar a função do fgets para ler a entrada do usuário e manipular a string para remover os espaços extras. Então, ele funciona assim. Ele tá funcionando dessa forma. Primeiro é inicializado, então, tipo, esse I e esse J, eles são índices para interar pela string original e pela nova string, né? E ele também, essa parte aqui do espaço, mover espaços anteriores, ele é tipo algo para verificar se o último caractere foi processado pelo espaço. Aqui ele vai, tipo, são variáveis para indicar se a caractere anterior foi um espaço, né? Aqui ele vai alterar, no caso que ele vai iterar pela string. Aqui, se a caractere atual for um espaço. Aqui se a caractere anterior não foi um espaço, então ele vai copiar o espaço para a nova string. Aqui ele vai indicar que a caractere atual é um espaço, e se a caractere atual e a anterior são espaços, e aí ele ignora a caractere atual. Se a caractere atual não é um espaço, ele copia o nova string e ele indica a caractere atual que não é um espaço. Aqui ele vai adicionar uma nova caractere no final da string. Aqui ele vai aumentar o tamanho para lidar com as frases maiores, né? Tá? Tipo, até 1000 caracteres para poder frases maiores. Aqui ele vai remover as caracteres novas da linha e pôr o espaço. Aqui ele vai remover os espaços repetidos e aqui ele vai printar a frase e return é que deu tudo certo. Aqui eu vou digitar uma frase, no caso eu vou digitar o meu nome. Isso se for, né?
falou que a frase não teria nenhum espaço em branco, nem repetido. Escrevi meu nome errado, mas tudo bem. Aqui ele vai converter a primeira letra de string para maiúscula. Aqui ele vai iterar pela string para converter a primeira letra de cada palavra. Se a caractere anterior é um espaço, ele vai, tipo, tubular ou, tipo, colocar uma nova linha. Ele vai converter a caractere atual para maiúsculo. Aqui eu também aumentei para caber frases maiores, né? Mas não precisa ser necessariamente esse valor. Aqui ele vai remover as caracteres da nova linha, se precisa, né? Para o final da frase. Aqui ele vai imprimir a frase da primeira palavra para maiúsculo. Então, tipo, vou escrever meu nome, né? E ele vai mudar para maiúsculo. Primeiro eu coloquei a variável para indicar se está dentro de uma palavra. Coloquei para iterar a frase, para contar as palavras. Aqui é para ver se ele encontrou um espaço, né? E aqui é se ele encontrou uma caractere que não tipo uma caractere não branca e está dentro de uma palavra. E também para incrementar o número de palavras. Aqui coloquei também 1000 caracteres. Coloquei aqui para remover a caractere de nova linha, se for preciso. E também para imprimir. Aqui eu vou digitar uma frase, vou digitar meu nome. E aí ele vai colocar qual a quantidade. No caso tem 2 palavras, que é só o piano que faz. Primeiro dá início às variáveis, que é a ocorrência, que ela vai contar os números de vezes de palavras encontradas. Tamanho de frase e tamanho de palavra, ela vai obter o comprimento da frase e das palavras, respectivamente. Esse loop no for, ele vai percorrer a frase até, tipo, o tamanho de frase e até o tamanho de palavra. E isso vai, tipo, meio que garantir que a comparação não ultrapasse, tipo, os limites das frases, sabe? Esse return, ele é pra... de ocorrências, né? Ele é pra, tipo, retornar o número total de ocorrências que foram encontradas. Aqui, nessa parte aqui, eu coloquei, tipo, coloquei frases e palavras no char, né? Eles são, tipo, para ler o que o usuário escreveu e ele vai, tipo, incluir tanto espaço quanto, tipo, limite. Esse int, que é o tamanho da frase, ele vai, tipo, obter o comprimento da palavra, da frase, no caso. E esse outro, que é o tamanho da frase, ele vai, tipo, remover caracteres. Essa parte aqui, ele vai, do printf, ele vai, tipo, pedir para que seja digitado uma palavra. E esse scanf, ele vai pegar essa informação. Esse int, que são das ocorrências, ele vai, tipo, contar quantas palavras, tipo, foi usada, né? Quantas vezes. E essa parte vai, da outra parte vai exibir o resultado. Então, eu vou, tipo, apertar aqui para testar. E aí, vou digitar, no caso, meu nome também. E aí, no caso, Iora tá aparecendo uma vez, e ele vai fazer exatamente isso. Tipo, você vai escrever um texto, no caso, escrever só meu nome, e aí, tipo, quantas vezes ele vai, tipo, você vai escolher uma palavra, e essa palavra ele vai contar quantas vezes essa palavra se repetir no texto.
Coloquei um array para armazenar a frase, com espaço para caracteres nulo no final. Esse outro aqui ele é para tipo, armazenar a palavra mais longa. Essa variável é para armazenar o comprimento máximo da palavra e essa outra variável é para armazenar o comprimento da palavra atual. Esse printf ele vai pedir para que você digite uma frase e esse fget, né, ele vai pedir para tipo meio que pegar essa informação. Assim, né? Aqui ele vai remover os caracteres da nova linha e no final da frase. Esse aqui ele vai tipo iterar tipo pela frase para encontrar tipo a palavra mais longa. E aí se ele encontrar, ele vai tipo, no caso ele encontrar um espaço branco ou no final da frase, e aqui ele vai verificar se a palavra atual é mais longa até agora. Aqui ele vai tipo reiniciar o comprimento da palavra atual. E aqui ele vai incrementar o comprimento da palavra atual. Aqui ele vai imprimir com a palavra mais longa que foi encontrada. E eu vou fazer o mesmo teste usando o meu nome. Que provavelmente vai ser o destaque, né? Ana Vitória. A palavra mais longa encontrada foi o destaque. E essa foi a lista de 20 questões de vetores.